Painéis da obsessão. Na raiz de todas as enfermidades que sitiam o homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa preponderante. Sendo o espírito o modelador dos equipamentos de que se utilizará na reencarnação, desdobra as células do zigoto sobre as matrizes vibratórias do perispírito, dando surgimento aos folhetos blastodérmicos que se encarregam de compor os tubos intestinal e nervoso, os tecidos cutâneos e todos os elementos constitutivos das organizações física e psíquica. São bilhões de seres microscópicos individualizados trabalhando sob o comando da mente, que retrata as aquisições anteriores na condição de conquistas ou dívidas que cumpre aprimorar ou corrigir. Cada um desses seres que se ajustam perfeitamente aos implementos vibratórios da alma emite e capta irradiações específicas em forma de oscilações eletromagnéticas que compõem o quadro da individualidade humana. Em razão da conduta mental, as células são estimuladas ou bombardeadas pelos fluxos dos interesses que lhe aprazem, promovendo a saúde ou dando gênese aos desequilíbrios que decorrem da inarmonia. Quando essas unidades, em estado de mitose, degeneram, oferecendo campo às bactérias patológicas que se instalam, vencendo os fatores imunológicos, desativados ou enfraquecidos pelas ondas contínuas de mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, lubricidade e viciações de qualquer natureza que se transformam em poderosos agentes da perturbação e do sofrimento. No caso dos fenômenos teratológicos das patogenias congênitas, encontramos o espírito infrator encarcerado na organização que desrespeitou, impunemente, quando a colocou a serviço da irresponsabilidade ou da alucinação, agora recuperando de imediato os delitos perpetrados, mesmo que em curto prazo expiatório. Problemas de graves mutilações e deficiências, enfermidades irreversíveis, surgem como efeito da culpa guardada no campo da consciência, em forma de arrependimentos tardios pelas ações nefastas antes praticadas. Neste capítulo, o das culpas, origina-se o fator causal para a injunção obsessiva. Daí, só existem obsediados porque há dívidas a resgatar. A obsessão resulta de um conúbio por afinidade de ambos os parceiros. O reflexo de uma ação gera outro reflexo equivalente. Toda vez que uma atitude agride, recebe uma resposta de violência, tanto quanto se o endividado se apresenta forrado de sadias intenções para o ressarcimento do débito, encontra benevolência e compreensão para recuperar-se. A culpa, consciente ou inconscientemente instaladas no domicílio mental, emite ondas que sintonizam com inteligências doentias, habilitando-as a intercâmbios mórbidos. No caso específico das obsessões entre encarnados e desencarnados, estes últimos, identificando a irradiação enfermiça do devedor, porque são também infelizes, iniciam o cerco ao adversário pretérito, através de imagens, mediante as quais fazem-se notados, não necessitando de palavras para serem percebidos, insinuando-se com inexistência, até estabelecerem um intercâmbio que passam a comandar. De início, é uma vaga ideia que assoma, depois que se repete com insistência, até esculpir no receptor o clichê perturbante que dá início ao desajuste grave.
Em razão disso, não existe obsessão apenas causada por um dos litigantes, se não houver sintonia perfeita do outro. Quanto maior for a permanência do intercâmbio com o hospedeiro domiciliado no corpo e entre encarnados, o fenômeno é equivalente. Mais profunda se tornará a indução obsessiva, levando à alucinação total. É nessa fase em que a vítima se rende às ideias infelizes que recebe, a elas se convertendo, que se originam os simultâneos desequilíbrios orgânicos e psíquicos de variada classificação. A mente viciada e aturdida pelas ondas perturbadoras que capta do obsessor perde o controle harmônico automático sobre as células, facultando que as bactérias patológicas proliferem dominadoras. Tal inarmonia propicia a degenerescência celular em forma de cânceres, tuberculose, hanseníase e outras doenças de etiopatogenias complexas que a ciência vem estudando. Só a radical mudança de comportamento do obsediado resolve em definitivo o problema da obsessão. Suicídio e obsessão. Sem que desejemos encontrar responsáveis diretos pelas desditas que desabam sobre a criatura humana, justo é considerarmos a alta carga de compromissos infelizes com que arca o materialismo na atual conjuntura moral e social do planeta. Negando os valores éticos relevantes da vida, incita ao imediatismo do prazer a qualquer preço e, conformando o utilitarismo como solução para os problemas gerais, tira do espírito os estímulos da coragem nobre, facultando o desbordar das paixões violentas que irrompem alucinadas em caudais de revolta e desajuste. Da vida somente preconizando a utilização da matéria, estabelece a guerra pela conquista do gozo de que o egoísmo se faz elemento essencial. Quando faltam os recursos para os cometimentos que persegue, arroja o homem ao crime, em razão de assentar os seus valores no jogo das coisas a serem conquistadas, aumentando as frestas das competições insanas, nas quais a astúcia e a deslealdade assumem preponderância em forma de comportamento do ser. Obviamente, existem pessoas que militam nas hostes do materialismo e também uma filosofia existencial digna, tanto quanto uma estrutura ética respeitável. Referimos-nos à doutrina em si mesma que, anulando as esperanças da sobrevivência, abrevia as metas da vida, retirando as resistências morais diante do sofrimento e das incertezas, dos acontecimentos desastrosos e das insatisfações de várias gênese. Desarmado de recursos otimistas e sem esperança, o homem não vê alternativa, senão a do mergulho da consciência nas águas torvas do suicídio nefasto, quando chamado a testemunhos morais para os quais está despreparado. Não apenas isto ocorre quando o homem estabelece para o seu comportamento uma estrutura materialista trabalhada pelo estudo numa reação psicológica contra os postulados religiosos, que não abordam ou não enfrentam os problemas graves da vida com os argumentos da razão e da lógica, ainda apelando para a fé destituída de discernimento e de conteúdo científico. Incluímos também os que, desestruturados por fatores sociais, culturais, econômicos e emocionais, embora catalogados como membros de qualquer igreja, deixam-se conduzir por atitudes negadoras em franco processo de entrega materialista. Frágeis emocionalmente, em presença de qualquer desafio, tombam e, diante de qualquer infortúnio, desfalecem.
não se dão ao trabalho de reflexionar sobre as finalidades da existência física, vivendo, não raro, em expressões de primarismo automatista das necessidades primeiras, sem mais altos voos do pensamento ou da emoção. Outra larga faixa dos homens se encontra em vinculação com o processo revolucionário do momento, em que filosofias apressadas e doutrinas ligeiras empolgam os novos aturdidos fiéis para logo os abandonar sem as bases sólidas de sustentação emocional com que enfrentariam as inevitáveis vicissitudes que fazem parte do mecanismo da evolução de todos os aprendizes da escola terrena. Sem os exercícios da reflexão mais profunda, nem os hábitos salutares da edificação do bem em si mesmos, sem a constante da prece como intercâmbio de forças parafísicas, derrapam nas atitudes surpresa, avançando para o alçapão mentiroso do suicídio. E o fazem de um salto quando excitados ou em profunda depressão, ou logram alcançá-lo mediante o largo roteiro da alienação em quadros neuróticos, psicóticos, esquizofrênicos. A princípio, o processo, porque instalado nas matrizes da personalidade em decorrência de vidas passadas que foram malogradas, apresenta predisposições que se concretizam em patologias dominadoras, abrindo brechas para as invasões psíquicas obsidentes que se vulgarizam e alastram, dando lugar a uma sociedade ansiosa, angustiada, assinalada por distonias graves. Não desconsiderando os fenômenos de compulsão suicida, de psicoses profundas que afetam as estruturas da personalidade, pululam os intercursos obsessivos em verdadeiras epidemias que ora graçam, alarmantes. A princípio, manifestam-se como uma ideia que se insinua. Doutras vezes, são um relâmpago fulgurante na noite escura dos sofrimentos como solução libertadora. Posteriormente, fazem-se fixação do pensamento infeliz que se adentra, dominando os painéis da mente e comandando o comportamento, assomando em configurações de ser o autocídio, a melhor atitude, mais correta solução ante problemas e desafios. Com o tempo, desaparece a polivalência das conjecturas, surgindo o monodeísmo, em torno do qual giram as demais aspirações que cedem lugar ao dominador psíquico, agora senhor da área do raciocínio que se apaga para dar campo ao gesto tresvariado, enganoso, sem retorno. A obsessão é clamorosa enfermidade social que domina o moderno pensamento, que desborda do império de fatores dissolventes elaborados pela mecânica do materialismo disfarçado de idealismos voluptuosos que incendeiam mentes e anestesiam sentimentos. A reflexão e o exame da sobrevivência do espírito, o posicionamento numa ética cristã, o estudo da ciência e filosofia espíritas, constituem seguras diretrizes para conduzir a mente com equilíbrio, preservando as emoções com as quais o homem se equipa em segurança para o prosseguimento na escalada da evolução. Conflitos que todos trazemos de ontem como das experiências de hoje fazem parte da área de crescimento pessoal de cada espírito, devendo ser liberados através da ação positiva, diluídos no bem, sublimados pelas atividades do idealismo superior, antes que constituam impedimentos ao avanço, freio no processo de crescimento, amarra constritora ou campo para a fixação de ideias obsessivas,
de que personalidades perversas do mundo espiritual se utilizam para o comércio ultor da loucura e do suicídio lamentável. Cada suicida em potencial necessita, é certo, de apoio fraternal, terapia espiritual, compreensão moral de quantos o cercam e assistência médica especializada. No entanto, considerando a gravidade do problema que avulta ao paciente, compete à parte mais importante e decisiva que é, de início, a mudança de atitude mental perante a vida, e logo o esforço por melhorar-se moralmente, metodologia esta com que se elevará acima das vibrações deletérias, liberando-se da ação dos espíritos enfermos, perturbados e perturbadores, que enxameiam na psicosfera da Terra de provas e expiações no seu processo de regeneração. Feito de painéis que retratam obsessões, este livro resume diversos estudos sobre essa palpitante questão, especialmente procurando demonstrar como, ao lado do desequilíbrio emocional causado pelos perturbadores do além-túmulo, a tuberculose mais facilmente se manifesta em razão do bombardeio sofrido pelos macrófagos, degenerados pela contínua ação mental leviana do próprio paciente, e também decorrente da intoxicação por sucessivas ondas mentais desagregadoras do seu perseguidor, favorecendo assim a instalação e virulência do bacilo de Koch, com as consequências compreensíveis em quadro de tal natureza. Outro sim, examinamos ocorrências variadas nas quais a obsessão se encontra presente, bem como as técnicas e terapias espirituais aplicadas, nem sempre aceitas ou assimiladas pelos enfermos de ambos os lados da vida. Embora as personagens centrais da narrativa fossem conhecedoras da doutrina espírita, não deixaram de tombar nas ciladas que lhes foram armadas pelos inimigos, nem naquelas outras por si próprias estabelecidas. A crença racional e o conhecimento são fatores muito poderosos quando o indivíduo se habilita aos mesmos, está honestamente resolvido a vivê-los. Saber apenas não representa recurso de imunização se aquele que conhece não se resolve por aplicar na vivência as informações que possui. Fazemos votos de que estas páginas encontrem ressonância nos que padecem de obsessões, auxiliando-os a desvencilhar-se da cruel ocorrência, ao mesmo tempo em que possam contribuir com algum subsídio útil aos que as estudam, no que diz respeito ao concurso dos abnegados instrutores espirituais que trabalham afanosamente em prol do progresso da criatura humana e do planeta, que nos serve de domicílio e oportunidade de crescimento interior. Agradecendo ao terapeuta divino e ao codificador do Espiritismo pelas excelentes diretrizes que nos ofereceram para aquisição e preservação da saúde integral, rogamos as bênçãos de Deus para todos nós, conscientes de havermos feito o melhor ao nosso alcance, embora reconhecendo a existência de muitas falhas no trabalho que apresentamos. Salvador, 6 de junho de 1983. Manuel P. de Miranda.